Provérbios, capítulo de número 13, versos de número 3. Lá diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Essa é a palavra de abertura para o que eu quero pregar nessa noite. O tema que o Senhor Deus nos dera para pregar é: como tem sido as suas palavras nesse tempo de pandemia? Como tem sido as suas palavras? O que você tem proferido nesse tempo de quarentena, nesse tempo onde nós estamos sendo mexidos e remexidos, nesse tempo onde a gente não esperava e aconteceu? Como tem sido as suas palavras nesse tempo? Provérbios 13, 3. O que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Eu fui estudar um pouco sobre o poder da palavra e eu descobri algo interessante. Algumas universidades dos Estados Unidos publicaram uma pesquisa científica. E nessa pesquisa científica, olha só, pasme, olha o que eles descobriram. 92% das angústias do ser humano vem do que eles falam. 92% das angústias são o que eles falam. Ou seja, 92% das suas angústias, você mesmo quem criou. 92% que tira a sua paz, que traz a depressão, que é depressão, tristeza profunda da alma. Aleluia, é pelo que você falou. Deixa eu te dizer algo, querido, querida. O mundo espiritual, ele não se move pelo que você quer ou pelo que você acha, mas pelo que você fala. Escute, leve isso para a sua vida. Não é pelo que você fala que move o mundo espiritual. Não é pelo que você acha, mas é pelo que você fala. A sua palavra tem muito poder. E a Bíblia diz que o poder e a morte está na boca. O poder, a vida, a morte está na boca. O que mais matou nos últimos tempos, claro, antes desse Covid-19, não foi o Holocausto, não foi as guerras nucleares, não foi briga entre policiais e traficantes, mas foram as palavras. Palavras fazem casais se separarem. Palavras fazem filhos pararem de falar com os pais, pais pararem de falar com seus filhos. Palavras faz ovelhas saírem de dentro da igreja. Palavras faz pastores fecharem igreja. Nada mata mais do que palavras. Você mata e faz viver, aleluia, através das suas palavras. Provérbios 18, 21, lá diz assim: a morte e a vida está no poder da língua, e quem muito utiliza, come do seu fruto. Olha que palavra forte, olha que palavra destravadora, olha que palavra que liga chaves no mundo espiritual. Morte e vida está no poder da palavra. Precisamos então aliar as nossas palavras com o céu. Você tem aliado a sua palavra com o céu? Não é o que você quer e nem o que você acha que move o mundo espiritual. Não, 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 não. O mundo espiritual se move por palavras. Prova disso está lá em Gênesis. Se você abrir agora a Bíblia Sagrada em Gênesis, no seu capítulo de número 1, no versos de número 3, você vai encontrar a seguinte palavra: haja luz e houve luz. Haja firmamento no meio das águas e houve firmamento. Deus, o dono do universo,
O Abba Pai inaugurou o mundo com o poder da palavra. Uau! Olha só o poder que Ele nos mostra, nos dá no primeiro livro da Bíblia, o poder da palavra. E quando eu me lembro do poder da palavra, o Senhor me remete em Lucas capítulo 5. Lá em Lucas capítulo 5 diz o seguinte, que Pedro foi pescar, Pedro passou a noite inteira pescando e não pescou nada. Grifo meu, nem uma piabinha Pedro pescou. E de manhã ele estava lavando as redes e Jesus apareceu. Pediu o barco dele, pediu que afastasse um pouquinho da margem do rio e Jesus começa a pregar. Depois que ele termina de pregar, ele chega para Pedro e diz, Pedro, vai ao alto mar e lança a rede. E agora Pedro diz, mestre, eu passei a noite inteira e não peguei nada. Aí Lucas capítulo 5, agora verso 5. Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Olha aí o poder da palavra, não peguei nada. Trabalhei a noite inteira. Mas pela tua palavra, aleluia, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E nos diz em Lucas 5 que ele fez como o Senhor mandou. E ele pegou tanto peixe que o barco dele não coube. Ele deu sinal para que outro barco viesse. E 2 barcos chegaram a pique, cheio de grandes peixes. O poder soberano da palavra. Nós vemos a todo momento o Senhor nos mostrar o poder soberano da palavra. Eu quero te dar a primeira pérola, e será um start para a tua vida. A primeira pérola que Deus colocou no meu coração. Se a sua palavra tem poder, você pode imaginar então a sua oração? Se a sua palavra dita, lançada, tem poder, imagine a sua oração. Mateus 26:11 lá diz, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Olha que coisa linda. Primeiro o Senhor nos diz, vigia com a sua boca. Ora, para que você não caia em tentação. Quantas pessoas têm caído em tentações? Quantas pessoas têm acabado o seu casamento, seus relacionamentos nessa pandemia por conta da boca, da língua e das palavras? A pergunta que insiste em não se calar está tão latente hoje dentro do meu coração, para o seu coração, igreja amada. Como tem sido as suas palavras nesse tempo de quarentena? Como tem sido? Como tem sido? Pensa aí, como tem sido? Como que você tem sido aí com seus filhos, tendo que ensinar ele, fazendo... As mulheres hoje estão tendo agora tripla jornada, porque quem trabalha fora, trabalha dentro de casa e agora é professora. Como é que tem sido a sua palavra? Marido, como tem sido a sua palavra para sua esposa? Filho, como você está sendo agora? Aí, nesse dia de confinamento, está todo mundo junto e somos pessoas diferentes, únicas e precisamos nos adaptar uns aos outros. Como tem sido a sua palavra? Tiago, no seu capítulo de número 3, o versos 11 e 12, olha o que Tiago nos ensina e nos exorta. Ele diz assim, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ele nos faz uma pergunta. E ele mesmo responde, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Ele ainda pergunta. E aí ele responde, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A sua palavra é temperada, é doce, ou a sua palavra é amarga. O poder da palavra, meu Deus, que coisa tremenda que Tiago aqui fala conosco. Uma fonte não pode jorrar duas água doce e água amarga. Só pode uma. E qual tem sido a sua palavra? Oxalá que nessa noite a sua palavra seja uma palavra doce. Amém? Quando eu lembro de palavras e o poder que há na palavra,
eu lembro de Abacuque, no seu capítulo de número 3, no versos 17, 18. No versos 17, Abacuque diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eita, aleluia, as ovelhas sejam arrebatadas dos rebanhos, e nos curais não haja gado. Olha só, ele está falando só de perdas, ele está falando só de epidemias, ele está falando só de problemas, ele está falando só de dificuldades. E ele diz que ainda que isso tudo aconteça, contudo, eu adorarei, engrandecerei, exaltarei o Deus da minha salvação. Meu Deus, que palavra profética e poderosa que Abacuque lança agora para o povo de Israel. Abacuque, para quem não sabe, ele era um profeta filósofo, e conhecia muito bem a Judá. Ele conhecia muito bem ali o território de Judá. E ele sabia que Judá era uma nação ímpia, sedenta de sangue, sanguínea, sanguinária. E o próprio Deus, aleluia, o próprio Pai, revelou que iria trazer juízo e justiça para eles. Ele sabia com propriedade o que ele estava falando. Ele sabia que Deus ia trazer juízo, justiça. E sabendo que tudo isso iria acontecer, sabe o que ele fala? Pode acontecer tudo. Pode eu não ter mais nem a provisão. Contudo, eu vou abrir a boca só para fazer o seguinte: adorar, engrandecer, exaltar o Deus da minha salvação. Sabe o que eu entendo aqui com o Abacuque? Que no tempo de calamidade, de dor, de peleja, de falta, de adversidade, aí que eu preciso mesmo me posicionar e lançar palavras de bênção, palavras de ânimo, palavras de vitória. O poder da palavra é tão grande que a gente vai caminhando essa noite e vai vendo homens, grandes homens e mulheres de Deus que exercia com maestria a palavra do Senhor. Nós vimos Paulo escrever à igreja de Efésios, no seu capítulo de número 4, no versos de número 29, dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha o que Paulo dizia para o Efésio: e se unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você tem transmitido graça aos que te ouvem? Ou você está no trânsito e te cortam e logo você amaldiçoa aquela pessoa? Você está andando e acontece uma adversidade, alguma coisa cai da sua mão e você lança uma palavra torpe, ou até mesmo sendo crente, lança uma palavra, um palavrão, uma palavra maldita. Como é que tem sido as suas palavras? Não saia da vossa palavra, da sua boca, palavra torpe. Deus exortava a igreja de Éfeso. Oh, como nessa época a gente tem visto pessoas agredirem pessoas pela internet, pelas redes sociais, dentro de casa, divórcios e mais divórcios, 50% a mais de divórcio, 50% é a estatística que aumentou os divórcios. Será que se tivesse palavra amável, palavra de gratidão, palavra de exaltação, de significância, será que haveria isso, amados? Não deixe sair da sua boca palavra torpe. Meu Deus, quando eu me lembro de palavra torpe, de luta, de peleja, de calamidade, de pandemia, que a gente está achando que só aconteceu hoje, querido. Há muito tempo acontece isso. Antes de Cristo, acontecia a adversidade na vida das pessoas. Eu quero te falar de um homem justíssimo, que não tinha palavras torpes, mas só palavras de bênção, que ele proferia. E mesmo assim, ele passou calamidade. A palavra do Senhor em Jó capítulo 1, o livro de Jó todo, mas Jó capítulo 1 diz que havia na terra de Uz um homem por nome Jó.
Deixa eu te contar alguns adjetivos dele. Íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Diz a palavra que esse homem ele era tão temente, tão justo, que quando ele ia ao monte orar e sacrificar, ele levava o sacrifício dele e dos filhos dele. E lá orando ele dizia, Senhor, está aqui o sacrifício dos meus filhos, porque talvez ele pecou contra ti. Um homem tão justo, tão íntegro. E você, se você não conhece o livro de Jó, você que está me ouvindo, eu te convido a ler pelo menos o capítulo 1 e 2. Mas eu vou te dar um spoiler do que é o livro de Jó, um pouquinho para você entender. Justo, temente a Deus, se desviava do mal. E veio o dia da calamidade, veio a pandemia total na vida daquele homem. No mesmo dia, ele perde a sua fazenda, os seus rebanhos, os seus funcionários e os seus 10 filhos. No mesmo dia, ele perde tudo. Aí em Jó capítulo 2, a mulher dele olha para ele, para a miséria, para a calamidade, para a dor dele e diz: tu ainda vai conservar esse teu Deus? Amaldiçoa, você ainda vai conservar a fé nesse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí nós vimos uma palavra, olha o poder da palavra. Aí nós vimos uma palavra que nos deixa estarrecido, uma palavra libertadora para as nossas vidas. Jó, capítulo 2, versos 10. Olha o que ele diz: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. A mulher dele pecou e muito, lançou uma palavra de maldição. Amaldiçoa esse seu Deus, acaba com tudo e morre. E ele diz: mulher, tu falas como uma doida. Olha a palavra desse homem. Qualquer marido ia dizer: cala a boca, sua doida, sua rixosa. Você está ficando louca? Eu vou falar mal do meu Deus? Não. Que excelência na palavra. Tu falas como uma doida. Ele nem chamou a mulher de doida. Que homem, que sacerdócio. Deus te convida hoje. Deus entra hoje aí dentro da sua casa, dentro do seu coração, e te convida a ser como Jó. Não importa o que você está passando. Quem sabe você perdeu o emprego, quem sabe está faltando até o alimento. Não amaldiçoa Deus. Calma, o jogo vai virar. Ei, eu tenho boas novas para você nessa noite. Jó 42 diz que quando ele orava pelos seus inimigos, Deus lembrou e restituiu Jó. E Deus vai fazer isso na sua vida. Por favor, não amaldiçoe. Lance palavras de bênção. Fale como Jó falou. Mulher, tu fala igual uma doida. Gente, para pensar, Pensa comigo, amados. Jó tinha tudo para reclamar, sim ou não? Sim. Ele tinha tudo para murmurar, sim ou não? Sim. Mas sabe o que ele resolveu falar? Ele resolveu proferir. Jó entendia o mundo espiritual. Eu quero acreditar que Jó entendia a força das palavras. Ele sabia que palavra tinha presença. E ele tinha tudo para reclamar, para xingar, para murmurar. Às vezes a gente perde um lápis e fala uma palavra torpe. Jó perdeu tudo e não murmurou. Eu quero te lançar uma palavra, uma pérola que será libertadora para o resto da sua vida. Essa pérola o Senhor me deu já tem algum tempo, alguns meses. Mas isso tem sido libertador. E como eu tenho sido trabalhada, ministrada e provada com essa pérola que eu vou te dar. Só quem sabe o peso da palavra consegue ficar calado. Você pode entender isso? Só quem entende o peso, o impacto de uma palavra pode ficar calado. E quando eu leio essa pérola, eu me lembro de uma pregação de um pastor que eu gosto muito, o pastor Hernandes Dias. Ele é um pastor presbiteriano, um dos homens que eu amo ouvir pregar. E quando Deus me deu essa pérola, só quem sabe o peso da palavra consegue ficar calado. Eu lembrei de uma pregação que ele fala, e nessa pregação ele fala de uma mulher, caso verídico. Diz que essa mulher chegou ao gabinete do pastor Hernandes Dias
para se aconselhar. Só que ela chegou chorando demais, não parava de chorar. Ele esperou ela parar. Quando ela para, o pastor Hernandes disse assim para ela: filha, por que você está chorando tanto? Ela disse assim: pastor, é porque eu via a minha vizinha pular do 10º andar e eu vi ela se estribuchar no chão. Aí o pastor olhou e falou assim: entendo, uma cena triste, mas o que isso tem a ver com o gabinete de hoje? Ela disse assim: pastor, é porque eu penso em fazer o mesmo. Sabe por quê, pastor? Eu cresci num lar onde o meu pai dizia todo dia para mim: você não vai dar em nada, você não presta para nada, menina. E eu cresci com essa mentalidade. E eu tive o primeiro casamento, o segundo casamento e o terceiro casamento, pastor. E eu vejo que o problema é meu mesmo, eu não presto para nada. Aí eu paro e penso sobre essa pérola que eu te lancei. Só quem sabe o peso da palavra consegue ficar calado. Pai, mãe, o que você tem lançado para os seus filhos? Você tem positivado o seu filho? Você tem elevado o seu filho? Você tem usado de palavras de edificação para os seus filhos? Aquele pai foi um pai que falou palavras malditas para sua filha, e isso ficou no seu subconsciente, e isso travou a vida daquela mulher. Mas a minha oração nessa noite é que você como pai, eu como mãe, você e eu, nós possamos falar palavras de ânimo, de libertação. Procure focar no que seu filho tem de melhor. E sempre diga para ele, aquilo que ele tem de melhor, eleva, ensina. E se tem algo que ele não é tão bom, você fala: filho, você pode não ser tão bom nisso, mas você é bom nisso, você é bom naquilo, você é bom naquilo outro. Comece a levar palavras de vitória para o seu filho. Eu quero te contar a última história nessa noite de poder de palavra, para você entender o que é o poder de uma palavra. Em Marcos capítulo 7... lá tem uma história muito interessante que eu amo muito, que é da mulher Sírio-Fenício. Quem nunca ouviu falar da mulher cananeia? Se você não ouviu, eu vou te dar um spoiler, um resumo, mas você pode abrir em Marcos 7. É uma palavra também tremenda. E lá diz o seguinte, que lá naquela cidade da Síria, tinha uma mulher que ela tinha uma única filha, e essa filhinha dela estava horrivelmente endemoniada. E ela ficou sabendo que Jesus estava ali. E quando ela soube, ela correu e foi naquela casa. E entrou ali e pediu para Jesus: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu vim aqui para que o Senhor a cure. E o Senhor chegou para aquela mulher e disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não é bom eu tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E olha o poder da palavra, olha o que é a palavra. Aquela mulher disse: sim, Senhor, eu sei disso, mas eu sei também que os cachorrinhos comem das migalhinhas que caem da mesa dos filhos. Uau, que palavra poderosa, que palavra tremenda. Quando eu não entendia essa palavra, eu ficava assim: mas Deus, Jesus é tão bom, tão humilde, por que Jesus chamou aquela mulher de cachorrinha? Bem, é o seguinte, naquela época os filhos eram judeus, e os que não eram judeus eram considerados como cães, e era isso mesmo, a cultura. Então eu acho que agora, entendendo a cultura, entendendo a dinâmica, Jesus foi até bonzinho, porque ele falou assim, cachorrinha. Ele podia falar assim: olha, eu não vim para os cães, mas ele humildemente falou para ela aquilo que ela entendia. Mas aquela palavra daquela mulher tocou o céu, a palavra dela alinhou com o céu, alinhou com o coração de Jesus. E Jesus disse para aquela mulher: por causa da tua palavra, vai, a sua filha já está curada. Aleluia. A palavra que você está falando com o seu filho pode trazer cura ou morte para ele, ou para seu funcionário, ou para o seu amigo de trabalho, ou para o seu chefe. Eu não sei quem você interage, mas a palavra tem poder.
O Senhor amou tanto aquela palavra que diz assim, versos 28 e 29. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então Jesus disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já deixou a sua filha. Terceira e última pérola, leve isso pro resto da sua vida. Anota aí, por favor, anota. Não anota só no seu coração não, que você pode esquecer. Anota também aí na sua Bíblia. Olha que pérola linda. O seu deserto e a sua adversidade será do tamanho da sua boca. Uau, meu Deus. Essa pérola, eu acho que não é minha, aqui não está escrito, eu acho que o autor é desconhecida, não me lembro. Eu creio que eu peguei em algum livro que eu li. Mas foi muito libertador isso. Para a minha vida foi um start. Abriu portas e portas. O seu deserto e a sua adversidade é do tamanho da sua boca. Aleluia. Meu Deus. Provérbios 16, 24. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. 18, 21, aliás, viu? A morte e a língua está no poder da sua boca. Aquilo que você alimenta é o seu fruto. E Provérbios 16, 24 diz o seguinte: palavras suaves são como favo de mel. Palavras suaves. Quem não gosta de uma palavra suave? Quem às vezes chegou cansado, brabo de casa, ou chegou do hospital e teve uma notícia ruim, um laudo que você não queria ver do médico, e você chega agitado, você chega cansado, você chega arrasado, e aí você vai conversar com o marido, com o filho, ou com alguém, e aquela pessoa te lança uma palavra suave, uma palavra mansa. Essa palavra, diz a Bíblia, que é como favo de mel. Doçura para a alma e saúde para o corpo. Ouça-me, palavra suave é como favo de mel. É doçura para a alma, aleluia. É saúde para o corpo. Então, para que você tenha um corpo saudável, você precisa ter palavras suaves. E eu sei que tem mulheres me ouvindo. Como é lindo uma mulher que tem palavra suave, né, amadas? Cá para nós. Como é lindo. E como é libertador, transformador e, assim, edificante. Eu vejo na minha casa que quando eu sou mais áspera com meu marido, a coisa não dá boa. Mas quer ver dar bom lá em casa? É quando eu tenho palavra suave. Quando eu sei falar com ele. Quando eu falo com o pastor Bianchi suavemente. Ele está ali me ouvindo. Eu consigo tudo. Claro, né, irmãos? Tudo na medida do que é certo. Porque eu já entendi o poder da palavra. E eu já entendi que palavra suave é medicina para o corpo. É mel. Aleluia. Então vamos terminar aqui com essa pergunta. Como vai ser a partir de hoje as suas palavras? A partir de hoje, com tudo o que eu falei e ministrei, eu disse na segunda pérola que só quem sabe o poder da palavra consegue ficar calado. Na segunda pérola eu disse para você que do tamanho que for a sua boca, será a sua prova. E agora, como é que vai ser as suas palavras a partir de hoje? Palavras têm poder. Resumindo, palavra traz presença, tanto para o bem como para o mal. Quantas vezes você já amaldiçoou, até sem querer, claro, o seu filho, a sua filha? Quantas vezes? Aleluia. Você amaldiçoou sua esposa, o seu esposo? Quantas vezes você amaldiçoou o seu negócio, as suas finanças? Quantas vezes você amaldiçoou o seu cabelo? Ah, mas meu cabelo está muito feio, está repreendido. Ele pode não estar tão bonito, mas eu vou hidratar, eu vou cuidar, eu vou cortar e ele vai ficar bom. Quantas vezes nós liberamos? Ai, mas eu estou tão gorda, aí acaba ficando mais gorda. Ah, mas eu estou tão assim. Começa a ver aquilo que é de mais lindo em você. E se positive todos os dias. Acorde e lance palavras
palavras de bênção. Palavras têm presença, palavras têm poder. Se positive, homem, se positive, mulher, jovem, criança, se positive. Lance palavras de poder na sua vida. Eu quero profetizar nessa noite. Eu termino com essa profecia. Eu libero no mundo espiritual essa profecia. Que as suas palavras, a partir de hoje, terão vida. Que a partir de hoje você não será mais um mar morto. Que a partir de hoje você será um manancial de vida. Que a partir de hoje você vai perseguir esses versículos. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero liberar essa palavra profética. Senhor Deus e eterno Pai, nessa noite, Pai, nós aprendemos o poder que há na palavra. E eu declaro para as pessoas que estão me ouvindo agora, que a boca deles será um manancial de vida. Que a partir de hoje nós vamos pensar e até mesmo fazer um jejum de palavras. Um jejum de não falar mal do nosso irmão, dos nossos filhos, dos nossos parentes, de ninguém. Que nós possamos passar pelo menos 21 dias jejuando e crendo no poder da palavra, vigiando os lábios, para que nós não venhamos falar palavras torpes e nem palavras de maldição. E quando a gente sofrer alguma coisa que venha querer que nós falamos algo que não seja bênção, nós possamos lembrar dessa palavra, que do tamanho que é a minha boca será o meu deserto, que eu sei o poder que há numa palavra, e que a partir de hoje, Deus, eu e eles, nós vamos falar palavras de bênçãos. E sendo assim, meu Deus, crendo que o Senhor vai colocar um guarda fiel nos nossos lábios, para que nós não venhamos pecar nem contra Ti e nem contra os nossos irmãos. Nós te agradecemos, amém? Deus abençoe a sua vida. Nós somos o Ministério Mais de Deus. Nós amamos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.